Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Amém, Senhor. Glória a Deus. Nos alegramos no Senhor. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu me alegro, me regozijo, né? Quando nós falamos da palavra do Senhor, tanto cantada como falada, Ele tem nos alegrado. Hoje, eu queria compartilhar com os irmãos 2 Coríntios. Eu vou ser breve porque eu vi a mensagem quando já estava na balsa. Né? É que hoje eu fui tardinho de me avisar. Eu vi quando estava na balsa. Eu tinha saído mais cedo, que ontem eu não fui à Praia Grande, era para mim ter ontem uma Praia Grande, e eu passei mal, e aí eu falei para o meu pastor, não vou sair de casa não, vou ficar em casa, tá bom? Ele, tá bom, estou me tratando aqui com um comprimidinho chamado Emo, o Emo, né? Se eu não continuar bem, eu vou para a UPA, né? Mas o Emo, ele deu certo, então glorificamos a Deus. Não sei, eu acho que é um leite que eu estou tomando, um leite de pó. Eu acho que é ele que tem. Mas a gente parou hoje, né? Não, tem 2 latas. É uma benção que tem 2 latas. E aí nós vamos ver se vai continuar amanhã. Irmãos, enquanto for de comer, de beber, Deus esteja abençoando, a gente vai, louvado seja Deus. Glória a Deus. Somos gratos de estar aqui nesta noite, louvando. Eu me comprazo muito, né, de estar aqui louvando com a pastora Adriana. A voz dela, ela enaltece também o louvor. Eu gosto muito, né? Não é brincadeira, é verdade. É verdade. É porque assim, eu já não tenho voz, né? Eu não tenho voz. Então eu preciso de uma ajuda. Porque toda vez que eu toco, eu sempre paro antes. Às vezes, quando é música que eu já estou acostumado a cantar prolongando, fazendo a pronúncia longa, eu faço, mas tem muitos que eu não faço. Então quando tem alguém cantando comigo, essa pessoa faz, as irmãs lá fazem, elas dão continuidade, aí eu toco antes. Mas é muito legal, é muito bom a gente estar louvando aqui. 2 Coríntios capítulo 4, irmãos. Como eu li essa palavra, que eu vou pegar ela amanhã, eu vou falar sobre ela. Capítulo 4, versículo 8, bem conhecido, né, de quem lê a Bíblia, esse versículo 8. Os irmãos acharam, né? Glória a Deus. Vai dizer assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Louvado seja Deus. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues. Louvado seja Deus. A morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida, e temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei, nós cremos também, por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Versículo 16: por isso não desfalecemos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aí o primeiro versículo do capítulo 5 vai dizer assim: porque sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão eterna. Vou voltar aqui. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. Amém? Louvado seja Deus. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Deus, por esta noite, por estarmos aqui te louvando, te adorando, engrandecendo e exaltando o teu santo nome, Senhor. Que tu venha derramar da tua graça sobre nossas vidas, que tu venha fazer o teu querer, que tu venha nos alimentar através da tua palavra, que teu Espírito venha falar em nossa boca, Senhor. Se tu conosco, porque nós precisamos de ti. Faz de mim um instrumento afinado nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Amém, amém, e graças a Deus. É muito legal, né, irmãos? A gente vem lendo essa palavra já há uns 3, 4 dias. Deus colocou no meu coração para levar ela para os irmãos amanhã lá. E hoje nós vamos falar dela aqui também. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que, embora às vezes possa parecer que estamos sendo vencidos, né? Parece que estamos sendo vencidos, mas louvado seja Deus, que nunca devemos perder a esperança no nosso Deus, né? Eu falei que parece que nós estamos sendo vencidos, mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Eu não quero desligar o ventilador. Não quero, não. Por causa que no momento eu estou precisando de ventilador. Então, irmãos, parece, mas a nossa esperança é Jesus Cristo, né? Nós cantamos agora que nós confiamos no Senhor Jesus, né? Ele está conosco, é Ele que vai nos ajudar em todo tempo, irmãos, em todo tempo. Louvado seja Deus. Olha só, nosso corpo perecível está sujeito a pecar e a sofrer, mas Deus nunca nos abandona. Ele não nos abandona. Sabe, irmão, porque é uma luta todo dia, é luta constante. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos fortalecer na força e no poder de Deus. É por isso que Deus, Ele nos dá as armas espirituais para essa luta, porque essa luta ela é espiritual, né? A Bíblia diz que nós estamos lutando não é contra a carne, não é contra a sangue, mas principados e potestades. Se fosse contra a carne e sangue, a gente sabia como resolver, saía na mão, no tapa, na faca, na peixeira, mas não, é espiritual. Por isso que Deus, Ele também nos deu as armas espirituais, né? Que é a oração, é o jejum, é ler a palavra, é estar em comunhão com os irmãos, porque quem está em comunhão com os irmãos está em comunhão com Deus, né? Eu já ouvi alguém falar assim: pastor Marco, eu tenho comunhão com Deus, com os irmãos não. Aí eu já logo levei a palavra: como é que tu pode ter comunhão com Deus que não vê e não tem comunhão com os teus irmãos que estão ao teu lado, né? Aí, não, mas é que, não, irmão, não é, para ter comunhão com Deus, você tem comunhão. Se não tem com os irmãos, não tem com Deus também, porque se tem comunhão com Deus, tem comunhão com os irmãos. Irmão, eu não vejo o defeito do irmão Valdemir, eu vejo o que é bom, né? Os defeitos a gente vai olhar para Deus, você vai quebrar ele lá, né? Mas eu não fico vendo essas coisas, eu estou vendo o que ele produz, o que ele faz na obra de Deus, quem ele é, né? Nós vemos isso, nós temos que ver, porque o dia que eu começar a ver os defeitos do meu irmão, meu Deus do céu, eu estou vendo o cisco no olho dele, eu estou vendo a trave que está no meu. Porque quando você começa a ver defeito no seu irmão, você está com defeito também, porque você deixou de olhar, tem um nome que fala da pessoa, né? As coisas que ele faz boas, né? Então você tem problema, então você tem que se analisar, tem que ir lá em 1 Coríntios, no versículo 11, lá onde fala da ceia, né? E dar uma examinada, examine esse homem a ele mesmo.
assim mesmo, não é? Por isso nós temos que ver virtudes dos irmãos, Amém. né? Glória a Os Deus. defeitos, né? Outro dia eu estava com um defeito, né? E eu fazia assim, eu passava os louvores para ensaiar hoje, né? Passava hoje, quarta-feira, para tocar amanhã. E as irmãs não conheciam o louvor. Então a irmã ela não reclamava para mim. Na hora de tocar, ela botava lá a lista lá e começava a ler lá e cantava e tudo. Ela começou a orar, irmão. Ela começou a orar. E Deus colocou no meu coração de não fazer mais isso. Glória a Deus. Aí eu falei assim, irmãs, ó, esse louvor aqui é novo. A gente vai ensaiar ele essa semana e a outra semana a gente toca, amém? Ela, obrigado. Obrigado, Senhor, por escutou a minha oração. Eu falei, o que foi, meu? Não, porque do jeito que o irmão estava fazendo, eu não estava dando. Eu não gosto de ler, eu gosto de cantar assim mesmo, né? O irmão estava trazendo na quarta, para a gente cantar na quinta, na sexta, para cantar no domingo, né? Não estava dando para mim decorar o louvor. E eu orei a Deus, não reclamei, orei a Deus e Deus trabalhou. Eu falei, glória a Deus. Né? A gente tem que ver as virtudes, irmão, não os defeitos. Se tiver defeito, vamos orar. E Deus vai tratar, Deus vai cuidar. Louvado seja Deus. Todos os nossos riscos, humilhações, provas, são oportunidades de Cristo demonstrar seu poder e sua presença em nós e por nós, né? Deus ele deixa a gente passar por situações, né? Mas a gente está aí, irmãos, de pé, sabe? Porque a gente lê a palavra, né? A gente busca Deus, a gente tem um coração sincero, a gente tem esse desejo, a gente se esforça, né? É que nem nós estávamos falando daquele que vai para a casa de recuperação. Se ele não se esforçar, se ele não querer, não tem como. Aí fala, nem Deus pode fazer, porque a pessoa não quer, né? A pessoa tem que querer, mas nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimamos, porque a gente sabemos que é assim, né? Todo dia é uma batalha, todo dia a gente tem que derrubar um leão, um gigante, né? um urso, né? Como Davi fazia, todos os dias, irmãos, é uma luta. Enquanto nós estivermos nessa terra de vivente, com certeza, irmãos, vai ser dessa maneira, uma luta tremenda. Louvado seja Deus, né? Olha só, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor. Verso 10 vai falar: Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, né? Nós temos que mortificar o nosso corpo desses desejos carnais, para que Cristo venha crescer dentro de nós, para que as pessoas venham ver Cristo em nossas vidas, né? Nós temos que buscar, estamos vivendo cada dia a morte, né? Pelo amor de Cristo, pelo amor de Jesus Cristo, e nós temos que manifestar Cristo em nossas vidas. Tem pessoas, irmãos, que a gente não vai precisar nem pregar o Evangelho, só de ver o nosso comportamento, ele vai se converter a Cristo. Nós temos que ser uma Bíblia, né? Ambulante. Mas não, aquele lá era assim, 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 agora que foi para a igreja, se converteu, está uma vida nova. Glória a Deus, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: hoje já não vivo eu, né? Mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive. Nós temos que ser assim, irmãos. Deixar Cristo trabalhar, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: mas criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso estamos falando. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, a qual nós ouvimos, e nós aprendemos por ouvir a palavra de Deus, e nós somos transformados, porque nós cremos, é uma fé sobrenatural, nós não vimos, porque muitos viram e não creram, começou ali com Tomé, que viu e não creu, só se apoupasse. Já pensou se hoje fosse assim?
Uma pessoa falou assim para mim: eu creio que Deus transformou a tua vida, mas para mim ele tinha que vir aqui na minha frente. E eu falei assim: não, ele não vai vir aqui, ele está mandando eu estar aqui, para falar para você, porque ele não vai vir, ele já veio aqui, se fez carne, habitou entre nós, foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje, pela graça, nós estamos aqui para falar desse amor, E nós cremos. Tem muita gente que não crê, mas eu não posso fazer nada. O importante é que nós vamos pregar o Evangelho. Porque a Bíblia diz que Paulo lança semente, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. Nós vamos falar, irmãos, do amor de Cristo. Agora, para as pessoas crerem, tem que deixar o Espírito de Deus trabalhar. Olha só, o verso 15 vai dizer assim: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. O apóstolo Paulo enfrentou sofrimento, aflições, angústia, ao pregar o Evangelho. A gente sofre também, irmãos. Não é igual que o apóstolo sofria, mas a gente sofre, irmãos. Uma pessoa dentro de casa, um vizinho, no trabalho, quem trabalha, assim, aquele dia eu fiquei um pouquinho mais tarde aqui, sofria a penitência de sábado, porque nós ficamos aqui, cheguei tarde em casa, foi uma luta, irmãos, mas sabia que um dia isso terminaria e que ele obteria, o apóstolo Paulo sabia que isso ia acabar, ele ia ter o descanso e as recompensas de Deus. Nós também sabemos que um dia isso vai acabar, irmãos. Nós vamos ter o descanso e a recompensa de Deus. Só que descanso é na glória, tá, irmão? Não é aqui na terra de vivente, não. Aqui é tribulação, é luta, mas nós vamos ter esse descanso, vamos ter essa recompensa para a glória de Deus. Quando enfrentamos grandes dificuldades, é fácil enfocarmos a dor em vez da nossa meta final. Quando a gente passa por aflições, as dificuldades, a gente vê mais a dor, não consegue ver a meta final, porque essa tribulação é nada, comparada a que Deus tem preparado para nós, é nada. Nós não conseguimos ver isso, nós temos que ver isso. Essa tribulação aí não é nada, porque o que Deus tem preparado para mim não é nada. Para cada um de nós, o que Deus preparou, a Bíblia diz que nem o olho viu, nem o coração desejou, ninguém nunca ouviu, ninguém sabe o que Deus tem preparado, sabe que é bom, e bom demais. Então, irmãos, nós temos que ficar perseverantes. Da mesma maneira que os atletas se concentram na linha de chegada e ignoram o seu desconforto, nós também devemos enfocar a recompensa por nossa fé e a alegria que dura para sempre. Eu digo que a alegria desse mundo é passageira, O irmão que fala assim: carnaval é só 3 dias, mas a alegria do Senhor é uma eternidade. E é verdade, irmãos. As pessoas trocam a alegria da eternidade por 3, 4 dias, por uma noite de prazer, uma noite de farra. No outro dia, meu Deus do céu, que coisa horrenda, Que coisa horrenda. Mas nós louvamos a Deus que nós estamos aqui firmes para a glória do nosso Deus. Não importa o que nos aconteça nesta vida, temos a garantia da vida eterna, quando todo o sofrimento terminará e toda a tristeza desaparecerá. Isaías 35 vai falar sobre isso, versículo 10. Toda a tristeza vai desaparecer, lá não vai ter choro, ranger de dente, pranto, lá vai ser só glória, 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 aleluia também. Eu falo para os irmãos lá da igreja, eu estou congregando dia de segunda-feira, já que a banda não está mais se reunindo, então eu fiquei com as segundas e as sexta-feira livre. Eu estou indo na igreja lá perto de casa lá, uma igreja que eu já frequentei uns anos atrás, fazia bastante obra de Deus com os pastores de lá, a gente viajava, sabe? O pastor me ligava: o que você está fazendo? Eu estou em casa. Então pega 2 mudas de roupa aí, pega a viola e vamos embora. Eu já estou passando aqui, daqui a meia hora eu posso ir na tua casa.
casa. Aí o pastor não perguntava nem para onde a gente ia, nem perguntava. Duro, tinha dinheiro. Para onde nós vamos, pastor? Nós vamos até São Paulo, de São Paulo nós vamos até Minas, e depois a gente volta. É bate e volta. E a gente fomos uma vez, irmãos, e fomos até Minas Gerais. E quando chegamos lá, ele falou assim: vamos ali. Eu falei: vamos. Aí foi eu, ele, mais 2 obreiros, e fomos para um acampamento de ciganos. Fomos para um acampamento de ciganos. Uma cigana pediu oração para os irmãos lá da igreja, que tem lá em Minas, desse mesmo ministério. E aí nós fomos lá. Além dos uma família tinha sofrido um acidente, eles estavam todos machucados. E além dessa família, você vê como Deus é maravilhoso, irmãos, que quem pediu oração foi uma pessoa da família que sofreu acidente, mas tinha uma mulher lá que ela tinha um caroço na barriga, né? E ela, na hora do culto, foi um culto, né, de 1 hora mais ou menos, ela estava junto e o pastor, ele viu ali o caroço nela, né, porque fazia saliência aqui do lado aqui, a roupa, e Deus revelou para ele aquele caroço. Ele foi lá e orou e o caroço sumiu. Quando viram, se converteram a Cristo, né? Foi muito legal, sabe, irmãos? Então a gente tem que estar pronto, saber que Deus ele vai nos usar para que nós vamos estar fazendo a obra dele, né? A nossa vida ela tem que estar para Cristo, irmãos. Nós temos que realmente modificar a nossa vida para Cristo. O verso 16 aqui, ó, vai dizer assim, ó: por isso, do versículo 4 do 2 Coríntios, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. É fácil, né? Desfalecer e desistir, né? Mas todos nós enfrentamos problemas, né, em nosso relacionamento, como eu falei, no nosso trabalho, né, que nos levam até pensar em parar. Apesar que eu sou realista, eu nunca pensei em parar, viu, irmãos? Para mim pode vir o problema que for, eu nunca pensei em parar. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde Deus quer me levar, né? Então eu não desisto, eu não penso em parar. É como alguém vier chegar para mim e falar assim: quer trocar a tua moto numa bicicleta? Eu não tenho como eu trocar a minha moto numa bicicleta, né? Não vou regredir, né? Não vou voltar para trás, porque assim, eu sair do caminho do Senhor, já vou voltar para trás, irmão. Eu não sou caranguejo, né? Caranguejo não anda para trás, por lado, não, eu ando para frente, olhando para o autor e consumidor da minha fé, que é Jesus Cristo, né? Mas aqueles que pensam em desistir, em vez de desistir, né, ao ser alcançado pela perseguição, o apóstolo Paulo ele concentrou-se em sua força interior que vinha do Espírito, né? Nós temos que se concentrar na força do Senhor. Certo? Uma vez agora o inimigo de nossas almas falou do meu passado, né? Mas foi muito legal, que eu falei assim: tu quer lembrar do meu passado? Eu vou lembrar do teu futuro, para onde tu vai. Irmão. Quando o inimigo ele usa as pessoas para falar para você do seu passado, tu quer lembrar do meu passado? Vou lembrar do teu futuro, onde que é? Porque ele sabe que ele está derrotado, ele está destruído, ele sabe do futuro dele, irmãos. Sabe, uma vez eu fui, quando eu me converti, não é que eu gostava de rock, eu gosto de rock. O gênero que eu gosto é rock. E eu comecei a pegar aqueles rock que eu ouvia, porque saiu na internet, no YouTube, tradução, né? Tradução, e eu comecei a traduzir uns rock que eu ouvia, e tinha um que falava assim: olha, eu era bailarino lá no céu, ele me expulsou de lá. Tu acha que ele vai querer que você vá para lá? Ele não vai querer você lá, ele não quis eu era bailarino, ele me expulsou de lá. A música fala para isso. Ou seja, era um anjo caído dizendo na letra, como estivesse falando comigo e com você, que ele foi expulso de lá. Será que ele vai querer você lá? Se ele expulsou eu, que era bailarino, ele era um anjo, então com certeza os anjos bailavam lá no céu. E eu comecei a olhar e falei: olha, que imundo, que enganador, né? Falando que Deus não quer nós lá.
Mas Deus, Ele enviou o seu Filho para que nós fosse remido e lavado pelo sangue dele, o seu próprio Filho, para nós estarmos lá. O desejo de Deus é que todos venham ser salvos. Por isso que é bom nós lermos a Bíblia. Que pessoas está em inglês, irmãos, é traduzido, mas quem ouve, quem conhece inglês, vai conhecer, vai saber que é isso mesmo que Deus está falando, que o diabo está falando. Que ele estava lá e foi expulso. E que ele não ia querer eu e você lá. Se ele era de lá, foi expulso, vai querer nós que estamos aqui da terra. Você consegue entender? E tinha outras músicas que dizia: a estrada que vai para o céu é essa daqui, pode seguir em frente. Morra jovem, a outra música fala, morra jovem. Ficar velho para aquele enfraquecido, essa carne que não presta. Morra jovem. Aproveite a vida, faça aquilo que você quer, aquilo que deseja estar no seu coração. Morra jovem. Então, irmãos, o inimigo, ele vai usar diversas estratégias para que nós venhamos ficar tristes, mas o apóstolo Paulo, ele tinha força que vinha de dentro. Quando fala aqui que o homem exterior se corrompe, né, é porque o nosso corpo vai ficar velho, né? Ainda não desfalecemos, mas ainda que o nosso exterior se corrompa, é que nós vamos ficar velhos. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós nos fortalecemos interiormente. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele nos dá força, irmão. Sabe, eu peço, Deus, se for me dar longevidade, me dá com saúde e força para mim tocar instrumentos e louvar o teu nome, né? Que eu ande, que eu seja que nem aquele pastor saudoso Nathaniel Rinaldi, que aos quase 90 anos estava na rua evangelizando, louvando e glorificando o nome dele. Por quê? Porque o nosso físico, irmão, vai se deteriorar, mas o nosso interior cada vez mais vai vivificar, vai ter força para que nós possamos continuar. Louvado seja Deus. Não deixe que a fadiga, a dor ou a crítica lhe forcem a abandonar a obra de Deus. Renove seu compromisso de servir a Cristo. Não abandone sua recompensa eterna por causa da intensidade da dor que você está sentindo hoje. É a sua fraqueza que permite que o poder da ressurreição de Cristo lhe fortaleça a cada momento. É nessa fraqueza que Deus vai nos fortalecer, irmão. Vai nos dar graça, vigor para prosseguir. Eu não sei se aquele relógio está certo. Tá, né? Quem foi que passou hoje? É eu mesmo? É Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. E falando aqui também, irmãos, no 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Louvado seja Deus. Nossa maior esperança, né, quando estamos experimentando uma enfermidade, perseguição ou dor, é a certeza de que esta vida não é tudo o que há, né? Louvado seja Deus. Existe vida após a morte. Saber que viveremos para sempre com Deus em um lugar sem pecado e sofrimento pode nos ajudar a viver acima da dor que enfrentamos neste dia. O irmão falou que foi visitar a irmã até partiu para Cristo, e ele falava assim: poxa, a irmã estava tão contente, estava internada nas últimas, mas estava tão contente. O nosso irmão Fernando está tão contente. O nosso irmão Fernando andava, tirava foto, ele tirava foto nas igrejas, ele também fazia muitas viagens, né? E agora ele está tetraplégico, né? Deu uma enfermidade no corpo dele que ele não mexe mais nada. Até para comer, ele colocou um negócio aqui para comer, uma sopa aqui, será? Mas ele está tão feliz, que ele sabe que Deus pode curar ele, e ele sabe para onde Deus quer levar ele. Ele vai deixar, ele não está indo na igreja, mas os irmãos vão lá, né, fazer visita para ele, e ele está alegre, está feliz, irmão, porque ele sabe que Deus, né, como diz aqui o capítulo 5, verso 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão eterna nos céus, né? Deus tem um edifício, irmão. Eu moro no barraco, Deus vai me dar um edifício, louvado seja Deus, glória a Deus.
ressurreição, ele declara claramente que nosso corpo presente nos faz gemer e que quando morrermos, não seremos espíritos sem corpo, teremos novos corpos, que serão perfeitos para a nossa vida eterna. É um corpo glorificado, a qual o Senhor tem para cada um de nós, para aqueles que perseverar, para aqueles que seguirem feitos. Nós estamos passando por alguma coisa, louvamos e adoramos a Deus. Deus não gosta de crente que murmura, de crente que reclama. Não, Ele quer ver o crente louvando e adorando a Deus. Como diz aquela música, vou passando pela porta, dando glória a Deus, glória a Deus mesmo. Se o inimigo vier para cima, a gente vai, a Bíblia diz, resistir a Deus? Não. Sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós obedecemos a Deus e nós temos palavra, irmãos. Porque se o inimigo vier contra nós temos palavra para falar com ele. Ele vai querer oferecer os manjares, e nós temos palavra de Deus para combater aquele insulto que ele vier contra nós. Por isso nós temos que estar firmes, porque a Bíblia diz em João 14 que ele foi preparar um lugar, e eu creio que o lugar já está preparado. Agora basta nós perseverarmos e continuar em nome de Jesus. Amém, irmãos? O Espírito de Deus fale melhor em cada coração. Amém? Vamos lá, ainda saúde, irmãos, para Jesus. Vou pedir uma pastora ali na casa do Pastor Valdemir. Soldado para pegar o cabelo, pastor. Glória a Deus. Louvar, a gente louva, né? Mas tocar. Glória a Deus. Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra abençoada, Deus, que o Senhor ministrou nos nossos corações, Pai. Oh, Deus, verdadeiramente, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós não se compara a nada aqui nessa terra, Pai. E eu quero te agradecer, Pai, porque apesar de muitas coisas, é o Senhor conosco, é o Senhor nos ajudando, é o Senhor nos fortalecendo, dando vitória, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu filho, Pai. E quando ele falou sobre os atletas, que eles suportam a dor, eles nem lembram da dor para alcançar o objetivo ali, a vitória, Pai. Assim deve ser conosco mesmo, Pai. Que cada um aqui foque no Senhor, Pai. Foque no teu Espírito, Pai. Porque o Senhor é aquele que vai conosco até o fim, Pai. E nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor aqui. Oh, glória a Deus, tem gente que está de folga, né? Glória. Cada foto do quartel, Senhor, toma nas tuas mãos, Pai, cada